Boa noite, meus irmãos. Vamos ouvir a mensagem do Senhor nesta noite. Espero que vocês tenham conseguido se reunir aí em família para prestar um culto a Deus e ouvir a palavra do Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 77. Salmo de número 77. Diz assim o texto sagrado: clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite, estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. Lembro-me de Ti, ó Deus, e suspiro, começo a meditar, e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções, o meu coração medita, o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão? Então pensei: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra-nos o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Versículo 20. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Louvado seja Deus. Vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, nós estamos reunidos na Tua santa e poderosa presença. Depois de uma semana difícil, lutas, problemas, tribulações, anseios, preocupações, aqui estamos neste domingo para ouvir a Tua voz através da Tua poderosa palavra. Que nesta noite Teu Espírito Santo possa me usar, ó Deus, para abençoar a Tua igreja e todos aqueles que vão ter acesso a esse vídeo. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, irmãos. Meus irmãos, estamos caminhando para o quarto mês de pandemia. E as previsões ainda não são muito boas. Essa é a grande verdade. Nossos governantes estão até tentando liberar um pouco a sociedade, né, desse confinamento, mas ainda há muita insegurança, muita incerteza diante de tudo que estamos vivendo. Meus irmãos, o trabalho pastoral é um trabalho muito árduo. A todo momento nós precisamos estar lembrando vocês, né, o povo, acerca do Evangelho, porque vocês se esquecem. Lembrar-lhes sobre as questões que são fundamentais para manter uma vida espiritual saudável.
como por exemplo, vida de oração. A todo momento, a toda hora eu estou lembrando dos irmãos a respeito da importância de uma vida de oração, estudo das Sagradas Escrituras, comunhão com Deus, perseverança, né, na caminhada cristã e outras questões que são fundamentais para nos mantermos firmes diante das lutas do dia a dia. Agora, imagine vocês fazerem esse trabalho pastoral dentro do contexto que estamos vivendo. Pense um pouquinho nisso. Onde nós, pastores, estamos impedidos por conta da Covid-19 de fazer esse trabalho de forma presencial, né? O olho no olho. Então, nós estamos impedidos. Sem dúvida, tem sido um grande desafio. E nós, pastores, carecemos muito da graça de Deus, da sua misericórdia, para que nós continuemos conduzindo a sua igreja, o seu povo, conforme o seu querer e a sua vontade. E meus irmãos, como eu tenho dito, né, as lutas, os problemas, as tribulações do dia a dia tendem a piorar nesse momento. Tendem a piorar. Aqueles que estavam desanimados correm o risco de ficarem mais desanimados ainda. Digo em relação às coisas de Deus. Por sinal, 80%, 90% dos crentes que dizem que estão desanimados, é interessante que eles só mostram este desânimo para as coisas de Deus. Mas para as outras coisas, né, o ânimo continua. Então nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida espiritual, porque nós corremos o risco, né, do desânimo aumentar, aqueles que já estão desanimados. A vida de oração, se nós não tomarmos cuidado, ela pode regredir ainda mais. O estudo das Sagradas Escrituras, a comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus. É interessante que antes do confinamento muitos não buscavam a Deus, porque muitas coisas externas acabavam roubando, né, o tempo das pessoas. E poderia citar aqui várias situações que muitas vezes alguns irmãos falavam para a gente. Mas mesmo agora, no confinamento, muitas coisas continuam roubando o tempo dessas pessoas. Só que agora são coisas internas. E na minha opinião, o confinamento é um terreno muito fértil, para que não busquemos a Deus. Então, se não vigiarmos, cuidando da nossa vida espiritual, orando, estudando as Sagradas Escrituras, jejuando, esse confinamento pode se tornar um terreno muito fértil, como eu disse, para que a nossa vida espiritual enfraqueça. Então precisamos vigiar, tomar cuidado. E com isso, muitos, por estarem fracos espiritualmente, não conseguirão enfrentar os problemas que certamente surgirão neste confinamento, como tem surgido. Seja problemas normais, né, da nossa época, seja sofrimentos normais que todo crente de verdade vai passar, seja os ataques do nosso inimigo, ataques do diabo. E não se espantem, preste atenção nisso, não se espantem se pessoas se afastarem da igreja quando passar o confinamento. Não se espantem, né? Se pessoas, ao passar esse confinamento, se afastem da igreja. Isso pode acontecer. Por sinal, existem pessoas que, se tratando da igreja, infelizmente estão até, de certa forma, gostando desse momento. Pois dessa forma não precisam estar na igreja domingo após domingo, pois para essas pessoas ir à igreja já estava sendo um fardo muito grande. Então, infelizmente, tem pessoas que estão até gostando desse confinamento. Infelizmente. Portanto, nesta noite vamos aprender com esse homem de Deus a passar por momentos difíceis, a passar por momentos angustiantes, momentos de aflições, tribulações, sofrimentos, silêncio de Deus.
né? Quando nós oramos e pedimos diante de algumas situações e Deus se cala. Situações essas que certamente surgirão nesse momento de confinamento, e não se enganem. Então que Deus nos ajude nesta noite. Ele possa usar a minha vida para te abençoar. Bom, este salmo é um salmo de Asaf, conhecido como salmo de lamentações. Não sabemos de fato o que ele estava passando, não sabemos, né? Poderia ser perseguição de alguns inimigos, isso era muito comum naquela época. Poderia ser alguma enfermidade, enfim. Mas não sabemos ao certo, são apenas especulações. O que o Salmo vai deixar claro é que esse homem de Deus estava passando por um momento muito difícil. Isso vai ficar muito claro na exposição deste Salmo. Asaf, meus irmãos, era um homem de Deus. Um homem de Deus, nomeado por Davi como um homem responsável pelo louvor. Não era qualquer pessoa, né, que poderia estar responsável pelo louvor. Era um homem de mente instruída e exercitada. E muitas vezes tocado, né, por um tom melancólico. Nós percebemos isso no Salmo. Ele era pensativo, contemplativo, crente. Mas havia nele um toque de tristeza. E isso transmitia um sabor forte, né, às suas composições. Isso era Asaf. Ele, então, diante da situação que ele estava passando, ele começa o salmo da seguinte maneira. Ele diz, no versículo 1, clama a Deus por socorro. Aí ele repete, clama a Deus que me escute. Por 2 vezes ele fala clama. Clama a Deus por socorro, clama a Deus que me escute. Asaf começa o salmo clamando a Deus por socorro, por ajuda, e mais, ele clama a Deus que lhe escute. Né? Ele clama a Deus que ele lhe escute. Esse clamor, o sentido é que ele estava falando em alta voz, possivelmente gritando, chorando. Vamos imaginar a cena. Asaf, diante dessa situação que ele está passando, clamando a Deus, gritando, falando em alta voz, chorando. Como disse, não sabemos o que este homem de Deus estava passando. Mas pela maneira que ele está orando, fica claro que é algo desesperador. Isso vai ficar muito claro no Salmo. Algo está lhe afligindo. Ele não estava apenas orando de uma maneira convencional, mas era uma oração de desespero, uma oração, podemos dizer, de sofrimento. Creio de verdade que todo cristão em algum momento vai passar por uma situação como essa que esse homem de Deus estava passando. Situação de desespero, aflição, angústia. Agora, infelizmente, nem todos se colocam diante de Deus como Asaf fez. Mas a atitude de Asaf diante do momento que ele está vivendo é comum a todos que conhecem a Deus profundamente. Agir dessa maneira, como ele agiu, né, é uma característica daqueles que conhecem a Deus profundamente, essa sua atitude. Pessoas que não conhecem a Deus de uma maneira, digo, mais profunda, rapidamente se entregam à situação que está enfrentando. Isso é um fato. E isso não é uma crítica, mas sim uma constatação. E no versículo 2 confirma isso que estou falando sobre Asaf. Observe apenas a parte A do versículo 2. Ele diz, quando estou angustiado, busco o Senhor. Olha que coisa tremenda, irmãos. Não podemos passar rapidamente por essa primeira parte do versículo 2. Ele diz, quando eu estou angustiado, busco o Senhor. O sentido da palavra angustiado, a ideia da palavra no texto original é de aperto. Sabe quando uma situação deixa seu coração apertado, a sua alma apertada?
Era isso que nesse momento Asaf estava sentindo. Essa palavra fala de aflição, angústia, tribulação, problemas. Assim estava Asaf enfrentando um problema, angustiado, aflito, atribulado, com o coração apertado. Portanto, é nesse contexto que ele diz: quando estou angustiado, busco o Senhor. Meus irmãos, como já disse em outras mensagens, homens de Deus, mulheres de Deus, crentes que conhecem a Deus de verdade, nós conhecemos nesses momentos, diante de situações desse nível. Quando estão enfrentando problemas, quando estão com a alma atribulada, aflita, angustiada, com o coração, com o coração apertado por conta da situação que está enfrentando. Esses buscam a Deus como Asaf fez. E eu já começo nessa noite te perguntando a pergunta que eu me fiz. Quando você está angustiado, o que você busca? Nos dias de angústia, o que você tem buscado para tirar essa angústia do seu coração? O que você tem feito? Ver um bom filme? Não posso negar que ver um bom filme muitas vezes faz com que o problema seja esquecido. Isso é verdade. Um bom filme, uma boa história, você parece que sai do contexto que você está vivendo e se transfere para aquela situação, e naquele momento o problema é esquecido. Mas é algo momentâneo, pois após o filme passar, após você ver o filme, colocar a sua cabeça no travesseiro, lá está o seu coração. Angustiado, aflito, apertado. Muitos, quando estão assim, procuram viajar, e agora nem podem, para tentar esquecer. E também não podemos negar que uma boa viagem, de certa forma, esclarece. Traz um alívio momentâneo, mas depois que esse momento passar, o fato é toda angústia volta. Toda angústia volta. Eu poderia dar aqui vários exemplos de situações que apenas têm virado escape, mas não resolve a situação. O que resolve de fato é buscar o Senhor, como Asaf fez. É clamar, é gritar diante do soberano Deus, é chorar, é pedir que Ele ouça o seu clamor. Você que está me ouvindo e se encontra nessa situação, é dessa forma que você e eu precisamos agir diante de momentos assim. Meus irmãos, deixa eu te ensinar algo nessa noite, para que você leve para o túmulo, ou seja, até a sua morte chegar, durante toda a sua vida. Tanto nós que conhecemos a Deus, como aqueles que não conhecem, digo, aqueles que não tiveram encontro com Cristo, passam pelas mesmas dificuldades. Isso é um fato. Não crente pega Covid-19, o crente também, e morre. Mas a maneira que nós, filhos de Deus, devemos agir diante das tribulações desse mundo é diferente. Passamos pelas mesmas circunstâncias, situações, angústias, sofrimentos. Mas a maneira que o Filho de Deus age deve ser diferente. Tiago, capítulo 5, versículo 3, Tiago fala algo tremendo. Eu vou ler para vocês. Tiago diz o seguinte: entre vocês, há alguém que está sofrendo? Tiago, ele pergunta para a sua audiência através dessa carta. E ele responde que ele ore. Depois ele fala: há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Meus irmãos, quando as pessoas que conhecem a Deus estão sofrendo muito, ou seja, quando as pessoas que não conhecem a Deus estão sofrendo muito, elas tentam fugir do sofrimento. Muitas perdem esperança, muitos se revoltam contra Deus, alguns, por não aguentar o sofrimento, tiram até a própria vida. É dessa maneira que as pessoas que não conhecem a Deus reagem diante dos sofrimentos.
O Filho de Deus não, Tiago diz, entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Observe que ele não diz que o pastor ore, que o líder ore, que a irmã de oração ore, ele diz que você ore. Isso não significa, né, que o pastor não deva orar, porque mais à frente ele vai recomendar que os irmãos procurem os presbíteros, né, para que eles orem, mas tem situações que primeiramente você tem que orar. E é justamente isso que os crentes do século XXI não compreendem. Meus irmãos, assim como o sangue, né, é vital para a nossa vida, da mesma forma, a oração é vital para a nossa vida espiritual. Nós precisamos, de uma maneira definitiva, entender isso. Já vamos completar 8 anos que eu bato nesta tecla na ICN vermelha. Assim como o sangue é vital para a nossa vida, da mesma forma a oração é vital para a nossa vida espiritual. E é interessante que o caminho que Tiago deixa claro para a sua audiência enfrentar os sofrimentos é a oração. Joelho no chão, clamor diante de Deus. Mas como disse, a maioria dos crentes que conheço tem enfrentado esses sofrimentos sem oração, não entendem isso. Por isso muitos desses, diante dos sofrimentos, abandonaram a carreira cristã. Outros não chegaram a abandonar, mas vivem como se tivessem abandonado, estão isolados diante de Deus, estão estacionados na vida espiritual. Agora, algo precisa ser dito a respeito da oração, e eu tenho falado sobre isso. A oração nem sempre te livrará dos sofrimentos. Não. Mas a oração sempre te fortalecerá a enfrentar o sofrimento. Então, muitas vezes você vai orar, e Deus não vai te livrar daquele sofrimento, mas Ele vai te fortalecer a passar pelo sofrimento. Portanto, ore. E aqueles que já têm caminhado bastante tempo na estrada do sofrimento já devem ter percebido isso, ou seja, que nem sempre a oração te livrará dos sofrimentos, mas a oração sempre te fortalecerá diante dos sofrimentos. Isso é algo tremendo. E Asaf entendia esse conceito muito bem, pois em seu sofrimento ele diz: quando estou angustiado, busco o Senhor. Olha que coisa tremenda. Precisamos aprender com esse homem de Deus. E ele continua mostrando como era essa busca. Ainda no versículo 2 ele diz: quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite, estendo as mãos, sem cessar, a minha alma está inconsolável. Asaf diz, na parte B do versículo 2, de noite estendo as mãos sem cessar. A ideia é que sua mão estava estendida em súplica sincera, verdadeira, em suas dolorosas meditações à noite. Ao pensar em Deus, em seus caminhos, deitado na cama, ele estendia a mão em fervorosa oração a Deus. Era uma busca tremenda, fervorosa. Quando ele diz de noite, estendo as mãos sem cessar, significa que a mão não ficou cansada. Ele estava tão intenso, tão fervoroso, que a mão não se cansa, não caiu de exaustão. Significa que ele não desistiu de orar por cansaço ou exaustão. Observe então, comece a imaginar como eram as noites desse homem de Deus diante da sua angústia, diante do seu sofrimento. Observe como ele buscava a Deus durante a noite. Meus irmãos, a grande verdade é que diante dos nossos sofrimentos, muitas vezes, nem oramos. Nem oramos. E quando oramos, somos muito superficiais. Passamos pouco tempo apresentando a Deus as nossas angústias. Ficamos muito mais tempo choramingando diante dos outros, ou reclamando ou murmurando, do que em oração, clamando a Deus. Passamos pouco tempo apresentando a Deus as nossas angústias, as nossas aflições, os nossos sofrimentos. E não estou dizendo
que somente quando fazemos orações prolongadas é que Deus ouve as nossas orações. Claro que não é isso. Essa não é o que estou dizendo, não é o que eu estou dizendo. Mas existem situações, preste atenção nisso, que requer de nós momentos mais longos na presença de Deus. Existem situações, existem momentos que requer de nós passarmos mais tempo na presença de Deus. Meus irmãos, todo esse desespero e Asaf é porque Deus estava em silêncio. Ele fazia tudo isso, clamava, gritava, mas parecia que Deus não estava escutando, Deus estava em silêncio. Portanto, ele precisava ouvir a voz de Deus para essa situação que ele está vivendo. É verdade que existem situações que Deus responde rapidamente. Quantas experiências tive assim? Mas há outras que Deus demora. Às vezes, 6, 10, 30, 20, 50 anos. Quantas experiências de mães que oraram pelos seus filhos, que choraram e Deus, em silêncio, depois de tantos e tantos anos, Deus age na vida daquela mãe que pediu tanto pelo seu filho. De repente, a sua situação, nesta noite, Asaf precisava ouvir a voz de Deus para a situação que ele está vivendo. É verdade, como eu disse, que existem situações que Deus responde rapidamente, mas há outras que Deus demora. E não existe nada mais terrível quando oramos ao Senhor a respeito de algo que está nos afligindo, angustiando, apertando o nosso coração, como eu senti dessa palavra, e Deus fica em silêncio. Como é terrível. Como é desesperador. Como traz aflição aos nossos corações quando Deus fica em silêncio. Deus estava em silêncio, por isso que Asaf diz lá no versículo 1, clama a Deus por socorro, clama a Deus que me escute. Por isso que ele fala isso. E Deus, muitas vezes, fica em silêncio de maneira proposital, para que assim como Asaf o busquemos, para que passemos noite buscando na presença, a presença do Senhor. Então, quem sabe, esse momento que você está passando de silêncio de Deus, é para que você aprenda, para que você o busque mais e mais. São momentos assim, de desespero, de silêncio divino, que aqueles que de fato têm sede de Deus, buscam sem cessar. Justamente como Asaf fez no versículo 2. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Observem que por mais que ele buscasse o Senhor, por mais que ele orasse fervorosamente, com as mãos levantadas e sem cessar, mesmo assim, Deus não havia consolado a sua alma. Pois ele diz, no versículo 2, na parte 2, na parte final, aí a minha alma está inconsolável. Olha que situação. É como diz, Deus propositalmente não responde. Deus não consola a sua alma, e sabe por quê? Para que ele continuasse lhe buscando. Deus faz isso conosco também. Meus irmãos, Deus ele nos conhece. Ele sabe o quanto somos falhos em buscar. Portanto, Deus muitas vezes age dessa forma, para que o busquemos mais. Deus faz isso para o seu bem. Que aqueles que de fato têm sede de Deus agem dessa forma, como Asaf. Mesmo Deus em silêncio, mesmo quando Deus não consola a sua alma, você continua buscando a Deus. Meus irmãos, se de fato você deseja crescer em sua caminhada espiritual,
crescer em intimidade com Deus, crescer espiritualmente, se prepare para passar por momentos como esse que Asaf está passando. E o próprio Deus nos colocará diante desses momentos, digo, momentos de angústia, momentos de aflições, sofrimentos, pois, como eu disse, são momentos assim que nós crescemos espiritualmente. Amém? Bom, no versículo 3, Asaf diz: lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começa a meditar e meu espírito desfalece. Ou seja, nesse momento difícil de angústia, de silêncio divino, com sua alma inconsolável, Asaf ele se lembra do Senhor e suspira. Justamente assim. Aí ele diz, começa a meditar, né, naquilo que ele está pensando, e o meu espírito desfalece. Sabe, irmão, às vezes quando estamos vivendo momentos como esse que Asaf está vivendo, aflição, tribulação, problemas, sofrimentos, alma inconsolada, coração apertado, nos lembramos de Deus e suspiramos. E esse suspiro é como se nós estivéssemos falando para Deus: Senhor, está difícil. Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu não aguento mais. E geralmente quando começamos a meditar na situação que estamos vivendo, muitas vezes o nosso espírito desfalece. Mesmo o homem de Deus, mesmo a mulher de Deus, mesmo crentes como Asaf, que conhecia Deus, que tinha intimidade com Ele, passa por momentos assim. Isso só mostra o quão era difícil esse momento que ele estava vivendo. Talvez você nesse dia esteja suspirando de cansaço por conta da situação que você tem enfrentado. Assim como Asaf. Mas eu te digo nessa noite, continue firme no Senhor, continue buscando a Deus como Asaf estava. Amém? Bom, no texto original, no versículo 10, tem uma palavra no fim do verso, que é sela. Em nossa versão, aí na sua Bíblia, ela está como pausa, pois existe um consenso que esse é o significado dessa palavra, sela. Nessa pausa, o salmista, ele parava, é uma pausa, ele pensava, considerava e refletia o que ele estava cantando até esse momento. Pois os salmos eram cantados. Então é isso que ele está fazendo. E então ele continua agora no versículo 4. Ele diz, depois dessa pausa: não me permites fechar os olhos. Tão quieto estou que não consigo falar. Eu quero que você tente imaginar quão grande era o sofrimento, a angústia desse homem. Ele diz, ele se vira para Deus e fala: não permite fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Asaf nesse momento certamente estava refletindo em tudo que estava passando e ao mesmo tempo pensando em Deus. De como ele iria lhe ajudar. Asaf estava esperando uma resposta de Deus. Pois Deus estava em silêncio e isso não estava o deixando dormir. E às vezes, meus irmãos, é justamente isso que acontece conosco. Estamos tão ansiosos, tão preocupados, pensando como Deus agirá, e esperando uma resposta da parte dele, que não conseguimos sequer fechar os olhos, não conseguimos dormir. Eu não sei se você já passou por situações assim, mas certamente aqueles que já estão
caminhando há bastante tempo nessa estrada do sofrimento, sabe do que eu estou falando. Nesse momento, ele está tão inquieto que ele não consegue nem falar. Tão ansioso. Ou seja, nesse momento, nem orar ele estava conseguindo. Tamanha era a sua inquietação, a sua perturbação, por conta de tudo que ele estava passando. Isso às vezes acontece conosco, irmãos. Tem momentos que é justamente dessa forma. Outro dia eu estava tão inquieto, tão perturbado, suspirando diante das lutas, que eu não conseguia orar. Estava tão ansioso que eu não conseguia falar com Deus. Portanto, ao invés de eu orar com palavras, eu comecei a escrever. Pois eu não conseguia organizar as palavras que queria dizer para Deus. Tamanha era a aflição. Então, meus irmãos, momentos como esse, muitos de nós vamos passar também. Ou seja, momentos de angústia, aflição, tribulação, sofrimento, espírito consolado, silêncio divino, aperto no coração, mas o próprio Deus é que está agindo desta maneira. O propósito divino para que passemos por tudo isso é para que nós o busquemos mais. Há um plano, há um propósito santo e divino por trás de tudo isso. Como o próprio Asaf estava fazendo, nós devemos continuar também. Quando estou angustiado, busco o Senhor. Amém? Versículo 5 e versículo 6, ele diz: fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. Versículo 6. De noite recordo minhas canções, o meu coração medita e meu espírito pergunta. Bom, estamos diante de um homem que não consegue fechar os olhos. Ou seja, ele não consegue dormir. Ele está tão inquieto que ele não consegue nem falar. Nesse momento ele não consegue orar. Então está em silêncio. Então só lhe resta pensar. Então ele diz no versículo 5: fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. Ou seja, nesse momento, possivelmente de dia, ele se reporta para os anos passados. Agora, o que ele está pensando, não sabemos, pois nesse momento ele não deixa muito claro, mas ele estava pensativo. E no versículo 6 ele diz: de noite, creio que no versículo 5 era de dia, e no versículo 6 diz: de noite recordo minhas canções. O meu coração medita e meu espírito pergunta. Bom, como ele não estava conseguindo fechar os olhos, e com isso não estava conseguindo dormir, à noite ele ficava recordando suas canções, e aqui poderia ser os seus salmos. E ao ouvir as canções, ele meditava, ele pensava sobre elas. Certamente fazer isso deveria ser um pequeno alento diante de tudo que ele estava enfrentando. Mas ele diz algo que me chamou a atenção. Ele diz que o seu espírito pergunta. Versículo 7 a versículo 9. Preste atenção nas perguntas que Asaf faz a Deus, os questionamentos que ele faz a Deus. Versículo 7. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão? Meus irmãos, como disse, e estamos vendo, Asaf era um homem de Deus. Era um homem que conhecia Deus profundamente.
Ele era um adorador, mas observe como os homens são falhos. Observe que mesmo que seja por um momento, mas nós somos falhos. Estamos sujeitos a vacilar na fé, a oscilar na fé nesse momento de tantas recordações e diante do silêncio divino. Esse homem de Deus levanta alguns questionamentos. Irá o Senhor, versículo 7, rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Olha o que ele pergunta, olha o seu questionamento. Observe o que esse homem de Deus chegou a pensar, versículo 8. Desapareceu para sempre o seu amor. E duvida do amor de Deus. Acabou-se a sua promessa. Meus irmãos, esse homem de Deus começou a duvidar do amor de Deus, das promessas que Deus tinha feito a ele. Diante desse momento que ele está passando, diante do silêncio de Deus, versículo 9 ele diz, esqueceu-se Deus de ser misericordioso, ele duvida da misericórdia de Deus. Em sua ira refriou sua compaixão. São questionamentos que ele faz. Ele agora se coloca em dúvida sobre a misericórdia de Deus e a sua compaixão. Meus irmãos, esse é o grande perigo que existe quando Deus fica em silêncio, quando Deus não fala nada conosco. Ou seja, começamos a duvidar, muitos de nós começamos a duvidar do seu amor, das suas promessas, tudo aquilo que Deus falou contigo, prometeu, da sua misericórdia, da sua compaixão. Meus irmãos, já disse isso em outras mensagens e volto a repetir. É inadmissível que um filho de Deus duvide do seu amor. É inadmissível. Não importa as circunstâncias que ele esteja passando. Não importa se Deus está em silêncio diante das suas orações. Pois Deus já demonstrou o seu grande amor por nós quando entregou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por nós, miseráveis pecadores. Então é inadmissível, em quaisquer circunstâncias, duvidar do amor de Deus. Não entender algumas situações é normal. Agora, duvidar do amor de Deus é inadmissível. Mas Asaf chegou a duvidar do amor de Deus, porque o homem é falho. E agora, mais uma vez, no versículo 9, tem aquela palavra selar, que em nossas Bíblias está como pausa, como disse, ou seja, ele para mais uma vez para refletir no que ele disse, no que ele falou, né? Ele para refletir, e logo em seguida ele diz algo interessante, versículo 10. Ele diz, depois que ele fala tudo isso, então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. A interpretação desse verso não é tão fácil, mas a versão que usamos traz uma ótima interpretação. Quando Asaf diz, a razão da minha dor aqui no texto está se referindo ao que ele havia dito nos versículos anteriores. Ou seja, o seu questionamento sobre o amor de Deus, suas promessas, né, e compaixão, que ele considera como uma dor. No original diz uma enfermidade que o levou a fazer tais questionamentos, por não ver mais Deus agindo em sua vida. Por isso que ele diz, então pensei, a razão da minha dor, ou seja, de eu ter dito tudo isso, é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Nesse momento, né, ele, na verdade, está considerando e corrigindo a si mesmo, pelo que havia dito e reconhecendo o seu próprio mal. E é como ele dissesse que é um pecador contra Deus, que ele está pecando contra Deus, que ele é culpado em questionar seu amor e não acreditar nas suas promessas. Por isso que logo em seguida, versículo 10, ele diz nos versos 11 e 12, recordarei os feitos do Senhor,
recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Ele reconhece, versículo 10, que era por conta da situação, né, que ele estava vivendo, por Deus não estar agindo na vida dele, que ele faz aqueles questionamentos, por causa daquela dor, que ele agiu daquela maneira. Mas versículo 11 e 12, né, ele começa a pensar também, a recordar nos feitos do Senhor, a recordar os milagres do Senhor, a meditar nas obras e considerar todos os feitos do Senhor. Com essas declarações, agora do versículo 11 e 12, Asaf deixa claro que aqueles questionamentos tolos ficaram para trás. Ficaram para trás. E vale ressaltar que esses questionamentos tolos é típico de pessoas que se encontram diante de Deus quando Ele está em silêncio. Mas com tais declarações, como eu disse, Asaf, né, deixa para trás todos os questionamentos. E a sua fé, mais uma vez, é renovada. Aqui estamos diante de uma grande lição. Uma grande lição que temos que praticar. Pois quando estivermos angustiados, aflitos, sofrendo, inquietos, com a alma sem consolo, um coração apertado, quando você estiver sendo tentado a questionar o amor de Deus e suas promessas, faça como Asaf fez. Recorde os feitos do Senhor em sua vida. Olhe para tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Recorde os milagres que Deus fez em sua vida. Quantos milagres? O primeiro e grande milagre é a salvação. Já demonstrando o amor dele por você. Medite, né? Considere em todas as obras do Senhor o que Ele fez. Considere todos os feitos do Senhor. Isso irá nos fortalecer. Como fortaleceu Asaf. Isso nos dará um novo ânimo. Isso renovará a nossa fé. Recordar os feitos do Senhor. Recordar os milagres de Deus. Meditar em todas as obras do Senhor. Considerar todos os feitos do Senhor. Tudo isso nos faz novamente ver quem de fato é o nosso Deus. Como Ele é poderoso. Como Ele ama o seu povo. E que Ele cumpre o que promete. E nós vemos isso agora nos versículos seguintes. Observe que é justamente isso que vemos nos versículos 13 a 15. Onde ele vai começar a citar a saída do povo de Deus do Egito. Versículo 13 a 15. Ele diz: teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? É uma pergunta retórica. Não existe Deus tão grande como o nosso Deus. Veja como Asaf está renovado na sua fé. Quando ele começou a olhar para o passado, lembrar nos feitos de Deus, a considerar. Versículo 14 ele diz: tu és o Deus que realiza milagres. Realiza milagres. Não importa o que eu estou passando, Deus ele pode fazer um milagre se Ele quiser. Mostras o teu poder entre os povos. Versículo 15. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. E mais uma vez aparece a palavra selar, que é um pausa. Ele para nesse momento, reflete, considere tudo que ele falou. E ele continua, versículo 16 a 20, ele vai citar agora a passagem do povo de Deus pelo Mar Vermelho. Então ele diz: as águas te viram, ó Deus. As águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. Ele mostrando aqui o poder de Deus. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, as tuas flechas reluziram em todas as direções. Esse era o Deus de Asaf. O redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se diante do Deus Todo-Poderoso. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Louvado seja Deus. E ele finaliza dizendo: guiaste o teu povo como a um rebanho. Esse era o Deus de Asaf.
Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus. Não importa a situação, as circunstâncias que você possa estar passando, não importa se nesse momento Deus está em silêncio, confie em Deus, Ele é poderoso. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quando Asaf olha para a história do seu povo, o salmista viu que havia uma abundância de razões para ele confiar em Deus. E que sua mente deveria repousar sobre o Senhor calmamente em meio a tudo que ele estava passando. Mesmo que tudo que ele estava passando fosse um mistério. Pois Deus ainda estava em silêncio. Importante dizer isso, Deus ainda está em silêncio. Mesmo assim, a história do seu povo, os feitos de Deus em relação ao seu povo, lhe dava segurança e confiança em Deus, mesmo Deus ainda estando em silêncio. É importante você entender isso. Deus ainda não tinha falado com ele, Deus estava em silêncio. Portanto, meus irmãos, eu concluo essa mensagem dizendo, de fato, o silêncio de Deus é muito doloroso, muito doloroso. Mas saiba que o Deus amoroso, Ele tem um propósito santo. E nesse momento ficar em silêncio faz parte do seu plano em sua vida. Portanto, procure aprender tudo que você pode nesse momento. E jamais, em hipótese alguma, duvide do amor de Deus. E continue firme, confiando em Deus, mesmo que Ele continue em silêncio. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, como Deus falou comigo através da sua palavra. E eu tenho certeza que Deus está falando com você, a CNVME e todos aqueles que terão acesso a esse vídeo. Vamos orar. Senhor Deus Pai, obrigado pela tua palavra, que é poderosa, que é esclarecedora. E nesta noite, a tua palavra possa nos ensinar, nos fortalecer, para que possamos passar firmes em Ti, em momentos como esse que Asaf passou, momentos que o Senhor se cala, o Teu silêncio. Obrigado por esta noite, abençoa a Tua igreja e todos aqueles que estão tendo acesso a esse vídeo, rica e abundantemente. Boa noite, Deus, nos abençoe.